Amém? Amém? Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui nesta noite para nós darmos continuidade ao nosso seminário Dons Espirituais. Semana passada foi um tempo muito bom, descontraído, divertido, de aprendizado, presença de Deus, tudo junto, né? Quem disse que não pode ser, né? Quem disse que a presença de Deus não pode estar em um ambiente de alegria, descontraído, e ao mesmo tempo a gente está falando sobre algo tão sério, tão importante para nós? Então, hoje é o segundo dia. Para você que não veio na semana passada, vai ficar disponibilizado no canal da igreja aí a primeira terça-feira, certo? Hoje, assim que a gente encerrar aqui, eu vou subir para o YouTube a nossa primeira aula. Você pode acompanhar lá, mas basicamente nós falamos sobre uma introdução, um pano de fundo nos dons, né, espirituais, e a gente falou sobre a diferença de dom espiritual e dom natural, certo? Semana passada a gente teve bastante participação, essa semana não precisa ser diferente, só você levantar a sua mão, um microfone vai chegar para você estar participando, vai ser importante isso para nós aprendermos juntos, tá ok? E aí a gente falou sobre essa diferença entre o dom espiritual e o dom natural, ou seja, pessoas que não são integrantes do corpo de Cristo, mas manifestam aquilo que seria algo parecido, semelhante a um dom do Espírito. Por exemplo, diferente do que a gente acha, a lista dos dons espirituais, ela não fica apenas ali restrita na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Não é só aquilo. A gente leu outros textos, carta de Pedro, a gente leu lá em Romanos. Então tem o dom de socorro, tem o dom de ajuda, tem o dom de liderança, né? Dom de governo. Isso tudo são dons espirituais. E a gente consegue enxergar lá no mundo pessoas que manifestam dons semelhantes a isso. Lá fora existem pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, que têm o dom de liderar, certo? Que têm o dom de socorro, de ajuda, de ajudar, de auxiliar, mas não podem ser considerados dons espirituais, porque eles não estão dentro do corpo de Cristo. Os dons espirituais são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Se alguém não está no corpo de Cristo, logo, não há possibilidade dessa pessoa ter aquilo que chamamos do dom espiritual. Ela tem o dom natural. Ué, Eliabe, mas quem deu esse dom natural a ela? Irmão, Deus é quem dá tudo aos homens. O homem não tem nada se o céu não lhe der. Então, até quem não está integrando o corpo de Cristo recebe dádivas de Deus. Sim ou não? Ou você acha que só tem livramento para quem é crente? Deus pode livrar o não crente, sim ou não? Certo? Então, o sol que nasce vai aquecer só o corpo do crente ou vai aquecer o corpo do não crente também? Então, não há que se falar sobre Deus não poder dar alguma coisa. Quem somos nós para dizermos que Deus não pode? Não é verdade? Deus pode tudo. E Ele entrega dádivas, sim, àqueles que não são integrantes do corpo de Cristo. Porém, nós chamamos aí de dons naturais, certo? Então, nós lemos aí em Romanos 12, 1 Coríntios 12, a gente fez a leitura de todos esses textos, né? Efésios capítulo 4, 1 Pedro 4 e 10, e nós falamos também sobre os dons ministeriais, que não deixam de ser dons do Espírito. Os dons do Espírito é aquilo que o Espírito concede, certo? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, em Efésios, né, capítulo 4, a gente falou sobre os 5 dons ministeriais. E a gente deu aquele bizu da palma da mão. A irmã Rosemary já está ali rindo, né, fazendo assim. Então, são 5 dons ministeriais. Apóstolos, certo? É o polegar, porque ele vai tocar em todos os outros dons.
o dedo indicador de profeta, o maior dedo de evangelista, aquele que alcança o maior número de almas, o dedo anelar, né? É pastor, aquele que é casado com a igreja. E o dedo mindinho é o mestre, que é o menor, porém não menos importante, é aquele que vai estar responsável pelo ensino das Escrituras. Então, esses são os 5 dons ministeriais. Vamos lá discorrer um pouco sobre isso. Está escrito em Efésios que ele entregou esses dons ministeriais, certo? Mas, diferente do que a gente pensa, os dons do Espírito são dados à pessoa. Preste bem atenção nisso. Os dons do Espírito, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, a gente já vai chegar lá, tá? Cada dom desse a gente vai falar, exaurir o que cada um significa, o que cada um representa, certo? A gente vai chegar nessa parte. Nesses dons espirituais da lista de Coríntios, capítulo 12, ele entrega o dom aos homens. Olha que interessante. Mas os dons ministeriais, ele entrega os homens ao dom. Percebeu isso no texto? E deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista. Ele não está dando o dom para a pessoa. No caso do dom ministerial é diferente. Não é a pessoa que tem o dom, é o dom que tem a pessoa. Deu para entender? Então, quando se trata do dom ministerial, o negócio é mais estreito do que você imagina. Por quê? Porque o dom de profecia, ele vai ser exercido no momento em que o Espírito quiser usar aquele homem em profecia. Na hora que o Espírito quiser usar aquela pessoa no dom de línguas. Agora, essa pessoa não fica falando em línguas 24 horas por dia, sim ou não? Ninguém fica a vida toda falando em línguas. Ninguém fica a vida toda profetizando. Agora, quando se trata dos dons ministeriais, pastor Rogério hoje está ali, não está de paletó, não está de gravata, não está de microfone na mão, mas ele é pastor. Por quê? Porque não foi o dom de pastor que foi dado a ele. Ao contrário, ele foi dado ao dom. Então, integralmente, ele é um pastor 24 horas por dia. Ele dormindo é pastor, ele acordando é pastor. Ele indo para o trabalho, ele está trabalhando lá na empresa dele, mas ele é o pastor. Entende a diferença? Então, ele não recebeu o dom, ele foi dado para o dom. Então, não é ele que tem o dom de pastor, o dom de pastor tem ele. Deu para entender isso ou ficou difícil? Vamos lá para o texto de Efésios capítulo 4, para a gente ler isso. E a gente vai conseguir talvez entender melhor, ao ponto que tem hora que eu quero correr do fato de ser pastor, mas não posso. Porque eu não tenho o dom, é o dom que me tem. Deu para entender? Não sou eu que tenho o ministério me tem. Então eu estou integralmente a serviço do ministério de pastor, ao ponto que a hora que qualquer irmão me mandar uma mensagem e solicitar a minha vida, ela precisa estar disponível ao exercício do ministério pastoral. Deu para entender isso? Ou não? Porque às vezes a gente acha que não, o pastor, ele recebeu o dom de pastor. E ele pode fazer o que ele quiser com o dom. É o contrário, é o dom que faz com ele o que o dom quiser. Não é ele que faz com o dom ministerial, com o ministério que ele quiser. O ministério faz, ele está sob o domínio do dom ministerial. Efésios capítulo 4. Vamos lá. A graça foi concedida, versículo 7, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí ele vai lá para o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha, é o texto que está falando. Ele pegou algumas pessoas e disse assim,
você eu vou entregar para o ministério apostólico. Você eu vou entregar para o ministério profético. Você eu vou entregar para o ministério de evangelista. E você eu vou entregar para o ministério de pastor. E você eu vou entregar para o ministério de mestre. Existe outro dom ministerial? Não, porque aqui a lista é taxativa. É o que está aqui. Se alguém disser, surgiu um outro ministério aí, um outro dom ministerial, é mentira. É o que está aqui. A lista aqui, ela é taxativa. Só existem 5 dons ministeriais. E se alguém inventar por aí fora o dom de anjo, não, porque agora eu sou um anjo, isso aí é maior mentira possível. E daqui a pouco não pode estar longe disso acontecer, das invenções que a gente veio por fora. Não, o dom de ser, não, tem o apóstolo, mas eu sou o semideus daqui da igreja e tal. Daqui a pouco a gente pode até ver alguns se intitulando algo parecido com isso. Não existe esse tipo de dom ministerial, só o que está aqui. Posso ouvir um amém? E qual é o propósito? Ele não entrega você ao dom de pastor para você ser o maioral da igreja, para você ser a figura mais importante, para quando você chegar, as pessoas se ajoelharem para você passar. Contrário, quanto mais você recebe de Deus, mais servo você se torna do corpo de Cristo. A quem muito é dado, muito é. Se você não está sendo cobrado, é porque você não recebeu, então, ainda nada de Deus. Quantos aqui se sentem cobrados por Deus? Pode ser sincero, levanta a mão. Quantos se sentem cobrados por Deus? Deu para entender que todo mundo aqui, então, recebeu algo? Porque se você não tivesse nada de Deus, você não levantaria a mão. Eu me sinto cobrado direto, irmã dele. Toda hora eu me sinto cobrado por Deus para poder dar mais, para me empenhar mais. Certo? Se eu estou sendo cobrado ou me sentindo cobrado, é porque eu tenho algo. Eu tenho algo que Deus colocou em mim. Eu tenho algo de Deus. Certo? Ninguém cobra nada de ninguém que ele não tenha dado ou deixado nada com essa pessoa. Você cobra alguma coisa, vamos supor, você cobra a sua panela que você não emprestou para alguém, não. Você só cobra se você emprestou a sua panela de pressão para alguém. Agora, se você não emprestou, você não cobra. Então, quando você recebe a cobrança de Deus, é porque Deus está dizendo assim, eu te entreguei algo. Existe algo que veio de mim, que está na sua vida, que está na sua administração, que está com você. Então, a cobrança de Deus é o sinônimo de que eu tenho algo a devolver para Deus. Eu estou devendo algo para Deus. A sensação é essa, eu preciso fazer algo para Deus. Então, quando ele entrega você ao ministério, ele quer resultado. Esse negócio de que Deus não cobra, irmão, mentira. Ele quer resultado. Deus quer o resultado. Na Bíblia toda, não existe esse negócio, Deus me amou, morreu na cruz por mim, para eu ficar quietinho lá. Não. Se estão te pregando esse evangelho, não estão te pregando a Bíblia. Porque a Bíblia que eu leio, eu li assim, toda vara que estando em mim não der fruto, eu corto e arranco e jogo fora. Isso aqui causa temor. Porque ele está dizendo, você pode estar em mim, mas cadê o resultado disso? O que você está produzindo a partir da sua vida em mim? Porque se uma vara que não está nele, ele não cobra. Irmão, quem está lá no mundo não é cobrado por Deus. Por quê? Porque não está enxertado nele, na videira. Agora, toda vara que está na videira é cobrada, ele quer resultado. A parábola dos talentos, ele foi lá e entregou talentos, certo? E aí viajou. Aí o senhor voltou e falou, e aí? O que você fez? Aí um falou assim, eu sabia que o senhor era alguém que semeia, que colhe onde não semeia, uma pessoa muito rigorosa, muito exigente, e eu fiquei com medo de perder o talento que o Senhor me deu. O que eu fiz? Eu enterrei. Me enterrei para me certificar de que eu não te daria prejuízo. Só que Deus não está preocupado com o prejuízo que você vai dar. Ele está querendo saber o resultado, o lucro que você pode entregar. Quando você acha que Deus vai ficar satisfeito, simplesmente porque você leva uma vida onde você não dá prejuízo para o reino de Deus, não escandaliza o reino de Deus, não, porque eu não escandalizo o reino de Deus, eu não saio por aí andando com a mulher dos outros, eu não saio por aí xingando, eu não saio por aí roubando, matando. Ok, irmão, isso aí você está no 0 a 0. Deu para entender?
Você está no 0 a 0. Você está igual ao camarada que pegou e enterrou o talento. Eu não quero saber o 0 a 0. Não quero saber o que é o básico. Eu quero saber o a mais. O que você está produzindo? O que você está multiplicando? Quantas almas você está ganhando? O quanto de Deus você está exalando, distribuindo? O quanto você está perdoando? O quanto você está amando? Porque a quem multiplicou os talentos, ele serve bom e fiel. E aqui talento é dinheiro, tá? Talento aqui não tem a ver com habilidade. Quando a Bíblia fala sobre um senhor que entregou talentos, talento era uma unidade monetária, como se ele chegasse assim e falasse assim: irmão Luiz, está aqui R$1.000. Glauber, está aqui R$10.000. Irmã Elisete, está aqui R$50.000. Irmã Rosemary, está aqui R$100.000. Eu vou voltar. Olha aí. Irmã Rosemary já recebeu. 50 mil ajudava, né? Eu vou voltar. Aí, multiplicou. Só que teve um que falou: eu estou com medo de perder esse dinheiro. Eu vou esconder ele para quando ele voltar, eu entregar para ele sem prejuízo. Ele não ficou satisfeito com isso. Aí o que ele fez? Ele pegou o que ele tinha dado para quem não multiplicou, arrancou dessa pessoa e entregou para aquele que multiplicou mais, porque ele diz assim: aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, tome muito cuidado, porque Deus pode te dar oportunidades, mas ao mesmo tempo, se você não retribuir à altura daquilo que Ele espera, você pode perder a oportunidade. E perder uma oportunidade com Deus é perder um grande tesouro. Perder uma oportunidade com Deus é perder algo precioso demais. Então, algumas pessoas talvez não entenderam o benefício de trabalharem para Deus e por isso se escondem. E por isso, quando recebem algo, ficam com medo de errar. Irmão, não tenha medo de errar. Você só aprende errando. Eu nunca preguei, o pastor me chamou para pregar. Não vou pregar, não. É uma oportunidade que Deus está te dando para você desenvolver. Porque a partir do momento que você aceita o desafio, arrisca, e mesmo com a possibilidade de errar, você faz, Deus está vendo em você a capacidade de multiplicar aquilo que Ele está te dando. Agora, se você recebe a oportunidade e fala assim: quer saber? Bota outro no meu lugar. Eu não quero, não. E toda hora fugindo. Você se assemelha àquele que escondeu aquilo que o Senhor entregou. Aquela oportunidade. E aí, o que Ele está dizendo? Aquele que tem, lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aí você se esconde, mas às vezes quer algo de Deus. Aí o que acontece? Deus está falando: não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque uma vara que está tirando a vida da videira, mas não está produzindo uva, a videira está dizendo: mas só está sugando, não está entregando nada, não está produzindo nada. Então, não é interessante mantê-la aqui. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora, toda vara que está em mim dá fruto, isso é, quem recebeu a oportunidade e está ali multiplicando, e está ali produzindo, e está ali fazendo a obra para a glória de Deus, ele diz assim: eu podo. Para quê? Para que dê ainda mais fruto. E aí isso se completa com a parábola dos talentos, sobre aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos para a vara? Ramo. O ramo que não produz fruto, até a oportunidade que ele tem de produzir fruto vai ser arrancado, porque ele vai ser cortado da videira. Deu para entender? Agora, aquele que tem, será dado. Ou seja, o ramo que está na videira e está produzindo fruto, talvez ele não saiba, mas o ato dele produzir faz com que Deus trabalhe nele para que ele produza ainda mais. Ou seja, aquele que tem, lhe será aumentada a porção. Então, quando você entra no serviço da obra de Deus e começa a produzir para Deus a partir da sua vida, Ele está dizendo: você não sabe, você nem imagina as coisas que eu tenho preparado para derramar ainda mais sobre a sua vida.
Você nem imagina o que está reservado aqui para eu poder despejar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. As pessoas que no reino de Deus estão dando resultado, tornam-se pessoas alvo da bênção e do benefício do reino de Deus. Deu para entender isso? Então, na oportunidade que você tiver de fazer algo para Deus, faça da melhor forma possível, irmão. Faça com força, faça com vontade. Ah, mas eu estou com medo. O medo te paralisa. O medo faz você enterrar o talento. O medo faz você perder a oportunidade. E o medo fará você ser arrancado. Eu não quero que você seja arrancado. Agora, mesmo com medo, faça. E você vai ver que o medo, ele só está no começo, porque depois que você dá o primeiro passo, a presença de Deus vem sobre a tua vida, te capacita, o medo vai embora, a alegria chega e as bênçãos de Deus começam a transbordar sobre a tua vida e você já não vai ter mais medo. Então rompa com essa barreira inicial. Deu para entender? Então, quando Deus dá os dons, ministeriais, ou entrega pessoas ao dom ministerial, Ele quer um resultado disso. Ele quer um resultado disso. Então, os dons ministeriais, apóstolos, quem são os apóstolos? Os enviados. E aí surge a pergunta, será que tem apóstolos para os dias de hoje? E isso é uma pergunta que cai em conflito. Uns vão acreditar que não, que apóstolos só foram os discípulos, certo? Que caminharam com Jesus. Aí começam a entrar embates, porque o apóstolo Paulo não caminhou com Jesus, mas é considerado apóstolo. Então, quem que tem na mão a caneta para definir, se acabou o dom de apóstolo ou se ele permanece? Então, de acordo com o texto está dizendo assim, ele deu os dons com um objetivo, qual? O aperfeiçoamento dos santos. E o objetivo continua, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, esse até que, é o pastor Luciano Subirá até que usa esse termo. Ele diz, o até que é o prazo de validade. Prazo de validade para quê? Para saber até onde os dons estão valendo. Então, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito. Eu não conheço ninguém perfeito ainda. Ninguém que chegou ao pleno conhecimento. Então, se não chegou ao pleno conhecimento, à estatura de varão perfeito, então há um prazo de validade ainda para os dons ministeriais que ainda está em aberto. Deu para entender? Porque quando acontecer de alcançarmos a estatura de varão perfeito, já não há necessidade mais de dons ministeriais. Então, lá no céu, para que você vai ter o pastor Ronaldo no céu? Você tem Deus lá. Para que você vai ter o apóstolo fulano de tal no céu? Deu para entender? Lá estaremos na estatura de varão perfeito, sim ou não? Lá teremos o pleno conhecimento de Deus, sim ou não? Então, para que você vai ter um mestre no céu? Se no céu você já chegou ao nível máximo de conhecimento a respeito de Deus. Então não preciso de um mestre para me ensinar sobre um Deus que eu vou estar abraçado, agarrado com ele. Você precisa de um mestre para te ensinar sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre o seu parente, Não, você está agarrado com essa pessoa, você conhece ela. Então você vai estar com Deus, você não vai precisar de ministérios para te auxiliarem a conhecer a Deus. Você vai estar lá com ele, você vai estar na plenitude. Então, enquanto isso não acontecer, nós precisamos dos dons ministeriais. Vocês entenderam? Digam amém. Então, tem o dom de profeta. E esse dom de profeta é um que nós dizemos que ele continua, porém não da forma que funcionava. Por quê? Porque antigamente, se você quisesse saber a palavra de Deus, você tinha que procurar um profeta. Esse antigamente aqui que eu estou dizendo é antes da Bíblia. Será que Deus... O que Deus quer? Vai lá na casa tal, lá de Samuel, porque ele é profeta. E aí o pessoal ia lá para consultar a Deus. Irmão, por favor, hoje não existe isso. Apesar de que as pessoas forçam isso, mas hoje não existe isso. Não existe isso de você sair daqui para ir consultar o profeta fulano de tal. Se você tem a palavra de Deus na sua mão, que é a maior profecia, não descredibilizando aqueles que Deus usa em profecia. Porém, eu não posso substituir a palavra, que é o que muitos estão fazendo, dizendo assim, para eu saber o que Deus quer, eu vou lá no profeta fulano de tal, e aí não lê a Bíblia, não mergulha na Bíblia, não estuda a Bíblia, porque quer ficar refém do profeta fulano de tal, canela de fogo. Está errado isso. Está errado. Isso não é a vontade de Deus.
É por isso que nos dias de hoje, esse dom de profeta, ele funciona, ele existe, mas não da forma como era antes. Deu para entender isso? Profeta Elias, vamos consultar a Deus. Vai lá na casa do profeta Elias, vai lá em Jerusalém, porque lá tem um homem de Deus, que Deus revela e tal. Naquele tempo. Hoje, eu estou com um conflito aqui, pastor Eliabe, eu preciso saber que decisão eu vou tomar a respeito da minha vida, a minha vida particular, a minha vida amorosa. Eu estou querendo arrumar um marido. Eu vou lá no profeta falando de tal para ele me dizer com quem eu vou me casar. Esquece isso. Você vai para a Bíblia. Vê qual é o padrão de homem que agrada a Deus, o que a Bíblia fala sobre casamento. Tem tudo ali. Eu estou com um problema dentro de casa, eu vou chutar o balde, eu vou me separar desse... Eu vou lá no profeta tal, na irmã tal, porque ela tem uma oração forte, ela é profeta. Se ela disser para eu separar, eu separo. Se ela disser para eu ficar, eu fico. Não é assim que funciona. A Bíblia está aqui para te instruir, para te direcionar. Deu para entender? Agora, existem sim aqueles que são profetas, usados por Deus, para entregar a palavra do Senhor. E a gente vai estudar lá na frente o dom ministerial, o dom de profecia, ok? Para a gente poder entender melhor. Outros para evangelista. Evangelista é aquele que anuncia a palavra de Deus. É aquele que vai atrás de almas. É aquele que ganha almas, certo? Então, Estevão era um diácono, evangelista. Ele evangelizava e ganhava almas. Está aqui o irmão Luiz. Talvez ele não saiba, mas ele é um grande evangelista. No lugar onde ele está, no hospital, está sempre falando de Jesus, sempre ganhando uma alma. Irmã Roseli, os testemunhos que ela dá para ver que é uma grande evangelista, está sempre preocupado em falar de Jesus, em ganhar almas, certo? Eu, por exemplo, eu não sou um grande evangelista. Aí você fala, que isso, pastor? Não sou um grande evangelista. Eu não tenho eu não fui entregue a esse dom de evangelizar. Mas você prega, Eliabe, nas igrejas, nos congressos, pessoas aceitam Jesus, amém. Mas eu não sou um evangelista. Deu para entender? Eu não tenho esse dom. Mas eu não sou obrigado a ter todos os dons. Entende? Essa é a graça do corpo de Cristo. Nem tudo tem que ser mão e nem tudo tem que ser pé. Eu não preciso que todos aqui sejam tudo. Preciso que reconheçamos aquilo que Deus nos chamou para fazer e a gente não fique parado, a gente faça, a gente execute, para que o corpo funcione, certo? Eu não sou evangelista, mas tem alguém aqui que é. Eu não sou profeta, mas tem alguém aqui que é. Eu não sou que seja qualquer outro dom, ou não tenho, mas tem outra pessoa que tem. E assim a gente segue crescendo e fazendo a obra de Deus. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Isso aqui é importante, irmão. Não é para minha glória. Não é para eu ser chamado do bonzão. Não. É para o aperfeiçoamento dos santos. Então, o que você está fazendo? Está abençoando outras vidas? Porque o dom de Deus, ele é assim. Ele não é assim. Deu para entender? O dom que Deus entrega, ou o dom ministerial, ele faz assim. Ele não faz assim. Ele não vem para dentro. Ele vai para fora. Então, esse dia, estava numa conversa, uma pregadora, né, e tal, e ela, até contei isso aqui, e ela estava com um relógio bonito no pulso, e Paula falou, que relógio bonito e tal. Aí ela disse assim, amiga, entregam as profecias por aí, e vai que você acerta, e alguém te dá um relógio igual fez comigo. Deu para entender? A pessoa profetizava para ganhar presente. E isso é recorrente na Bíblia. Isso na Bíblia é recorrente porque os profetas eram abençoados. Lembra lá de Naamã? Não foi isso? Quando ele foi abençoado no Rio Jordão, ele trouxe presentes e mais presentes. E o profeta disse, não, quero não. Aí Geazi foi lá e tomou, né, os presentes, né, que o profeta rejeitou. E Geazi ficou leproso até a sua próxima geração. Então, essa atitude, né, de abençoar o profeta, isso vem de muito tempo. E é o que as pessoas fazem. Hoje, as pessoas usam o dom para fazer isso aqui. E não para fazer isso aqui. Não para abençoar, mas para ser abençoado. Está errado. Eu não posso profetizar visando aquilo que a pessoa vai me dar. Ao ponto que existem pessoas que, se vier aqui na nossa reunião, todo mundo humilde,
Ele é profeta, mas não profetiza, não. Mas coloca ele numa sala cheia de empresário. É profecia para todo mundo, indo e voltando, voltando e indo, entregando tudo para todo mundo, para ver se alguém dá um cachê, alguma coisa. Irmão, você está rindo, mas é verdade. E só coisa boa. Vocês estão de brincadeira. Eu já sentei em mesa conversando que o cara falou, eu ganhei um sítio. Irmão, imagina você ganhar uma chácara. Outro chegando de carro de mais de 100 mil. Onde você conseguiu? Me abençoaram, porque eu entreguei uma profecia. Cobertura em Copacabana. Existem pessoas, gente, por aí com muito dinheiro. Não é a nossa realidade, né? Mas é a realidade de muita gente por aí. E os falsos profetas e aqueles que não têm um compromisso com a palavra, ao invés de serem usados, estão usando. Mas lembra que eu falei? Que tudo aquilo que a gente usa acaba. Tudo que é usado acaba. Tudo que é usado acaba. E o reino de Deus não foi feito para ser usado. E quando as pessoas usam o reino de Deus, uma hora isso vai acabar. Isso não é para sempre. Toda mentira tem um ponto final. Não permanece, não prevalece. E aí as pessoas estão usando os dons que não são feitos para serem usados, são feitos para serem manifestados, para fluir. E aí estão fazendo isso, estão causando uma confusão, ao ponto que se a pessoa entrega uma profecia errada, a outra acredita, toma uma decisão baseada na pseudo-profecia, quebra a cara e aí estraga a vida e se emburrece com o evangelho, e nós estamos vivendo esse tempo. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, esses são os dons ministeriais, ok? E aí a gente concluiu falando sobre o fruto do Espírito. Precisa preceder os dons espirituais. Vamos lá para o fruto do Espírito? Você está entendendo? Diga amém. Onde está o fruto do Espírito? Alguém sabe dizer? Qual carta? A Gálatas, muito bom. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Perceba, antes ele vai dizer as obras da carne. E as obras da carne são inimizade, porfia, ira, dissensão, ciúme. É um plural, é um coletivo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E nós falamos, essas coisas não têm um limite. Lei é um limite. Se não tem limite, eu posso usar à vontade. Sabe quando você vai no nutricionista, ele diz assim, isso aqui 100 gramas, isso aqui 50 gramas, doce 5 gramas de chocolate, e salada à vontade, sem limite. Só que, assim como na dieta, na vida espiritual é a mesma coisa. O que tem que ser regrado e limitado, a gente quer muito. E o que é à vontade, a gente quer pouco. Deu para perceber? Ninguém fica com a boca cheia de água para comer um balde de rúcula, um balde de agrião, apesar de que eu gosto, é gostoso. Mas eu também gosto de um contrafilé. Mas o contrafilé, né, irmão Rogério? O nutricionista fala, é só 150 gramas. É só 200 gramas. Agora o alface pode comer 3 molhos se quiser. Não vontade de dizer assim, irmão, eu não sou cavalo para ficar comendo mato, certo? Mas também não sou onça para ficar comendo carne. Mas entenda onde eu quero chegar. Existe na vida espiritual aquilo que tem limite e aquilo que não tem limite. E o fruto do Espírito não há um limite para ele. Não há um limite para o amor. Você pode amar todo mundo. Só não ama o diabo, mas o resto você pode amar todo mundo. Pode amar, mas Eliabe é o macumbeiro, ama ele. Mas é o meu vizinho que já tacou pedra e quebrou minha janela. Pode amar, não tem limite. O seu amor pode irradiar, ó. Mas Eliabe, ele matou a minha mãe. A Bíblia não te condena por amar quem matou sua mãe. Olha que coisa interessante. Não há limite para amar. Contra essas coisas não há lei. Bondade. Você pode ser bom com quem foi mal com você? Ele está dizendo, pode, não tem limite. Aí entra a questão da dieta. Não tem limite, mas a gente quer limitar. Pode à vontade, mas eu não quero à vontade. Eu posso ser bom com todo mundo, mas eu só quero ser bom com o Glaubinho, com a irmã Elisete, Mandeli, porque eu gosto deles. Com o restante,
de vocês eu não quero ser bom, porque vocês fizeram, exemplo, alguma coisa contra mim. E não é assim que funciona. E aí, o fruto do Espírito precede os dons espirituais. Porque de que adianta você ser um grande profeta, mas você não ter amor? O fruto valida os dons. O fruto valida os dons. O fruto valida os dons. Ah, mas ele é pastor, mas ele não é bom, ele não é alegre, ele não tem amor, mas é pastor. O fruto valida os dons. O fruto valida os dons, irmão. Então, é difícil. O que está aqui não é fácil, é difícil. Mas é possível, senão não estaria aqui. Mansidão. Pega esse aqui, domínio próprio. Quem pode dar um glória a Deus? Domínio próprio. Pensa numa coisa. Dominar a si mesmo. Olha, é fruto do Espírito. E aí você quer ser usado em línguas, em profecia, quer ser um grande pastor, você quer a palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de revelação, os dons de elocução, e você está orando a Deus, pedindo todos os dons, e aí Deus está dizendo, mas você não está conseguindo nem se dominar. Como é que você vai dominar a partir de quando eu te der tudo isso? Deu para entender, irmão? Domínio próprio, lá na sua casa, quando a mulher, não está nos melhores dias, e ela dá aquele berro, ela fica emburrada, e aí você, opa, cadê o fruto do Espírito? Cadê o fruto do Espírito? Alguém vai dizer, esse fruto eu já comi, não estou nem mais vendo. Cadê o fruto do Espírito? Entende? Quando a mulher vai lá, pega o cartão, usa, a conta vem alta, e a criança faz isso, aquilo outro, e você quer. Aí vem o Espírito Santo dizendo, ó o fruto aí. Então nós temos que estar a todo instante, porque, gente, por favor, grave isso aqui. Dom espiritual não mede espiritualidade. Ok? Guarda isso. Dom espiritual não mede espiritualidade. O que vai medir a espiritualidade é o fruto. É o fruto do Espírito. O dom espiritual não mede a espiritualidade de ninguém. Mas ele é profeta. Mas isso não quer dizer que ele é espiritual. Mas ele é pastor. Mas eu conheço um monte de pastor vacilão. Deu para entender? Mas ele é apóstolo. Eu conheço apóstolo ladrão. Deu para entender isso, irmão? O dom espiritual. Mas ela fala em línguas. Eu conheço irmãs que falam em língua na igreja, mas não são fiéis ao marido. Conheço muita gente, irmão. Conheço muitos cenários. Dentro da igreja, dentro dos dons espirituais. E dom espiritual não mede espiritualidade de ninguém. Não é porque ela tem os dons que ela é mulher de Deus. Não é porque ele manifesta, flui em dons espirituais, que ele é um grande pregador, que ele é homem de Deus. Não é assim que funciona. Você vai avaliar pelo fruto. Você não conhece ninguém pelo dom, você conhece a pessoa pelo... Isso a Bíblia está dizendo, pelo fruto conhecereis. Quer conhecer? É pelo fruto. Sabe quando a mulher disse assim para Elias, lá vai um homem de Deus. É Elias ou Eliseu? Elias, Lá vai um grande homem de Deus. Elias nunca entregou uma profecia para ela. Nunca fez um milagre na casa dela. Elias só passava em frente à casa dela. Só isso. Então, o que é isso? É o fruto do Espírito. Fez aquela mulher reconhecer que aquele cara era um homem de Deus. Ao ponto de fazer um quarto para colocar ele lá na casa dela, não é isso? Ou seja, o que mede o nível de espiritualidade de um homem e de uma mulher não são os dons espirituais. É o fruto que ele manifesta. Então, tem aqui uma lista legal e difícil. Amor. Ô irmão, esse amor aqui é o amor ágape. É o amor sacrificial. Sabe o que Jesus está dizendo em João? Um novo mandamento vos dou. Isso aqui é muito profundo, muito forte. Porque até então, quando perguntavam para Jesus, um jovem rico dizendo o que eu devo fazer e tal, e
Ou, na verdade, um outro cidadão falou, resume para a gente a lei. E Jesus vai resumir: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Então, na lei, o padrão de amor era o amor próprio. Eu vou amar o Alexandre da forma como eu me amo. Vou amar o irmão Jorge a partir do amor que eu expresso por mim. Agora, quando Jesus dá um novo mandamento, ele eleva, mas ele eleva legal. Ele fala assim: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros como eu vos amei. E sabe o que é legal? Que Jesus fala isso depois de ter morrido na cruz. Aí quebrou. Ou quando ele já está prestes a ir para a cruz. Enfim, mas é nisso que ele quer dizer. Forma como eu amei vocês, eu quero que vocês amem uns aos outros. Aí eu te pergunto, tu está disposto a ir para a cruz por esse irmão que está do seu lado? E aí Priscila já olhou para o pastor Rogério, aí acho que deu ruim aí, irmão Rogério. Mas entenda, o ir para a cruz aqui, olha para mim, o ir para a cruz aqui não é literalmente. O ir para a cruz aqui não é literalmente. O ir para a cruz aqui é o simbolismo da sua morte para o seu eu. Você está disposto a deixar de dormir uma noite para orar por esse irmão do seu lado? É sobre isso que ele está dizendo. É sobre esse amor de sacrifício. Você não precisa se jogar na frente da bala pelo seu irmão. Não precisa ir muito longe, não, irmão. Pode ser algo bem abaixo disso, mas que vai ser muito importante. É se preocupar. É mandar uma mensagem e dizer: irmã, está precisando de alguma coisa? Está precisando conversar? Precisando de um abraço? Porque às vezes a gente acha que o problema de todo mundo é dinheiro, irmão. Não. Às vezes um abraço vai resolver o dia. Às vezes uma mensagem, assim, eu estou contigo. Eu te amo em Cristo Jesus. Já vai resolver a semana daquela pessoa. Deu para entender? É o ir para a cruz no sentido de você mortificar a sua carne. Vem para mim se tá coisa. É mortificar o seu eu. Dá uma treca para o lado. Mortificar o seu eu para fazer viver o Espírito. Para fazer viver a vontade de Deus na sua vida. Certo? Então, é sobre isso que ele está dizendo. Esse amor, isso é um dos frutos. Alegria. Não sabe aquela pessoa que tudo que acontece, a alegria já vai embora? Para, não é isso que Deus quer da sua vida, não. Não é isso que Deus quer. É manifestar essa alegria que está baseada naquilo que Deus fez, não naquilo que o homem ou a terra te dá. Ai, fiquei doente, estou triste. Ah, acabou o dinheiro, estou triste. Ah, fulano me olhou torto, estou triste. Não, ele está dizendo, mantenha alegria, porque isso é fruto do Espírito. Irmão, coisa boa é você lidar com alguém alegre. Não é verdade? E isso é algo que é um diferencial. Eu falo assim, cara, aquela mulher nunca está triste, está sempre sorrindo. Aquele irmão está sempre alegre. E isso é o fruto do Espírito. E isso contagia. Dificilmente você consegue permanecer num ambiente onde as pessoas estão alegres e não ficar alegre também. A alegria é contagiante. Já chegou perto de alguém assim? Não é verdade? Sim. A alegria muitas das vezes incomoda. Porque ela é contagiante. E quando você tem esse desejo de manifestar o fruto, você tem que estar preocupado com isso. Eu preciso transparecer a alegria. Mas não preocupado em forçar uma alegria falsa, mas entender que a fonte da alegria é a verdadeira presença de Deus na sua vida. Acabou o dinheiro, mas não acabou a presença de Deus. Então eu estou alegre. A saúde está meio assim, mas a salvação está garantida. Então eu estou alegre. Deu para entender? Paz. Paz, irmão. Seja um amante da paz. Ame a paz. Para com esse negócio de tudo querer briga, tudo querer guerra. Para com isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Entre o seu marido, entre a sua esposa, com os seus filhos. Paz. Tenha paz. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso é algo que a Bíblia está pedindo para você. É fruto do Espírito. Longanimidade, paciência. Irmão, seja paciente. Tudo perde a paciência.
Acabou minha paciência. Queria que Paola tivesse aqui para ouvir isso. Eu pergunto um negócio para aquela abençoada. Não, mas é que se eu perguntar, eu já disse que a coisa... Pense em alguém, está trabalhando isso, Deus está trabalhando na vida dela, está aumentando a paciência. Mas entenda, irmão, é fruto do Espírito, paciência. Se tiver que repetir 5 vezes, repita 5 vezes, 10, repita 10 vezes. O garoto, já falei para você não falar. Paciência, calma, irmão. Calma. A impaciência não te ajuda a resolver nada. Já percebeu isso? A impaciência não te ajuda a resolver nada. Você pediu para a criança botar o copo ali, ela não botou. Aí ela não botou. Aí você perde a paciência. Me diz, no perder da paciência, o que isso vai ajudar na situação? Isso só vai fazer com que você fale o que não deve falar, faça o que não deve fazer, vai gerar traumas que poderiam ser... Entende? Calma, respira, paciência e prossegue. Isso é fruto do Espírito. Benignidade, bondade, fidelidade, isso aqui é importante. Fidelidade é a constância no compromisso assumido. Assumir um compromisso, seja constante nisso. Isso é fidelidade. Constância nos compromissos assumidos. O que é um marido fiel? É aquele marido que assumiu um compromisso no altar, mas ele é constante nesse compromisso que ele assumiu. Ser constante é continuar comprometido. Deu para entender? Isso é fidelidade, uma constância nos compromissos assumidos. E aí você assumiu um compromisso com Deus. E qual a sua constância nesse compromisso que você assumiu com Deus? A gente precisa ver isso, isso é o fruto do Espírito. Mansidão, glória, mansidão. Seja manso. Ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser pacato. É simplesmente ser manso. O que é ser manso? Os mansos são aqueles que confiam inteiramente em Deus para livrá-los de toda e qualquer injustiça. Sabia que a gente perde a mansidão quando a gente quer resolver problemas com o nosso braço? Quando Deus pode resolver, o manso não é o bobo, o manso é o inteligente. É aquele que está dizendo, tem um problema ali. Se eu for com o meu braço, eu até resolvo. Mas se eu ficar aqui, eu acho que Deus pode ali fazer melhor do que fosse eu fazendo. Isso é ser manso. Isso é bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, ok? E aí ele vai concluir dizendo, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, esses são os frutos. Já são 9:02, está na hora de terminarmos. E a gente vai, semana que vem, irmãos, falar sobre a divisão dos dons, tá? Dons de elocução, dons de poder e os dons de revelação. Então, semana que vem, preciso que você esteja aqui para a gente dar uma continuidade a esse assunto. Espero que hoje você tenha sido abençoado, certo? Vamos fazer uma oração. Coloque a mão no seu coração para nós falarmos com Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra nesta noite. Pai, nos ajuda. Nos ajuda porque nós estamos aqui para aprendermos, para crescermos em Ti. Há tantas coisas que a gente sabe que precisa melhorar, mas é tão difícil. Mas eu acredito que o Teu Santo Espírito ele está interessado em ver que a gente progrida, que a gente evolua, que a gente cresça na Tua presença para sermos servos melhores, para sermos pessoas melhores diante de Ti. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Realiza na nossa vida aquilo que não podemos realizar, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.